Oi, gente, sou eu, Shu, e por pedidos de um amigo meu, eu vou explicar todos os personagens da primeira pool do Marvel Snap. Começando aqui pela América Chaves. A América Chaves é uma personagem que ela tem todo aquele pacote básico de Superman, que é super força, voa, super velocidade, invulnerabilidade, mas o que diferencia ela é que ela tem o poder de socar entre as dimensões. Ela soca e cria uns portais de estrela para poder pular de uma dimensão em outra. Ela apareceu numa minissérie que ninguém liga muito, que é A Vingança, mas a forma real, assim, a forma moderna dela foi quando ela apareceu em Jovens Vingadores, no segundo volume, que foi onde ela despontou e todo mundo começou a amar a América. Até que ela virou uma das personagens principais do segundo filme do Doutor Estranho. O Anjo é um dos X-Men originais. Ele é um dos primeiros X-Men, um mutante que voa e é meio que isso. Ele também é muito rico, e isso é muito importante para o personagem, porque as pessoas abusam um pouco do dinheiro dele. E eventualmente ele vira o Arcanjo. Eu não lembro se tem uma carta do Arcanjo, mas eu acho que não. Só que isso é uma história para outro dia, né? Arcanjo já é muita coisa. Então vamos parar no Anjo. Ele é bem simplesinho. Ele tem bastante história, mas não tem muito o que falar dele. A Angela é complicado porque ela inicialmente não era uma personagem da Marvel. Ela era uma personagem dos quadrinhos do Spawn, que eventualmente foi passada para Marvel e jogaram ela no universo na revista dos Guardiões da Galáxia. Tecnicamente ela entrou no final de um evento, mas a primeira aparição regular dela foi em Guardiões da Galáxia, o que não parece ter funcionado muito bem. Então ela foi jogada para a parte do Thor. Ela virou a irmã perdida do Thor, de um dos reinos que estava escondido, de anjos mercenários, que encaixa com o personagem dela, que era. Da Angela, apesar dela ter aparecido nos Guardiões, eu recomendo ver as histórias solo dela, que são muito, muito boas e ninguém liga muito também. Apocalipse é um dos maiores vilões do X-Men. Recentemente ele não tá tão vilão assim, mas sempre foi um dos grandes oponentes dos X-Men, um dos primeiros mutantes, ali perto com a Celine, com uma galera, mas teve toda a história que ele era do Egito Antigo, mas aí teve um semi-retcon, que agora ele era de uma outra ilha de mutantes, foi para uma outra dimensão, mas recentemente ele teve bastante mudança. Em geral, ele foi um grande vilão, tipo, Big Bad de X Factor primeiro. X Factor não. Era X Factor, que era dos cinco originais. E aí virou um dos grandes da equipe em geral. A Armadura. A Armadura é uma outra mutante. Ela era. Acho que ela foi criada no Astonishing X-Men. E é uma menina japonesa, Hisako, o nome dela, que ela tem o poder de fazer esse robozão de energia psionica. Basicamente, o poder dela é fazer uma armadura de robô gigante com a mente. Mas, infelizmente, ela nunca teve tanto destaque. Ela sempre foi uma dessas estudantes que estão ali e ficam ali. O Bishop, outro X-Men, tem a tochizinho ali para todo mundo ter certeza, né? Que veio do futuro para tentar evitar que o futuro distópico dele seja cumprido. E, gente, já aconteceu tanta coisa com o Bishop, já foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, e sempre dá merda. Mas é a história básica dele. O poder dele, ele absorve energia e pode atirar de volta e redirecionar, acumular essa energia que ele toma e atirar de volta ou em algum outro lugar que ele queira. O Blade é o caçador de vampiros,
clássico que teve filme e tudo, que é o Daywalker. Ele é filho de uma mulher que tinha se transformado em vampira, e o Blade eu não sou tão assim, mas eu sei o básico pelo menos. E o negócio dele é que ele tem os poderes de vampiro, mas ele pode andar de dia e quer matar vampiro, basicamente. Recentemente ele estava nos Vingadores, né, na fase do Aaron. E aí ele foi para virar o xerife do país dos vampiros e vamos parar por aqui, né? Cable, depois do Bishop veio o Cable, né, que é outro viajante do tempo, que ele é do futuro, filho do Ciclope e da Madeline Pryor, ao spoiler de 40 anos atrás, né? Mas ele veio do futuro para resolver coisas e sempre fica indo e voltando, porque nos anos 90 ele fez um sucesso absurdo e todo mundo amava ele. Então eles sempre trazem o Cable de volta. Os poderes dele são telecinéticos em geral. Ele tem os poderes de telepatia e telecinese, mas ele gasta quase tudo segurando o vírus tecno-orgânico que ele foi infectado quando bebê e que faz ele ficar com esse braço de ferro aí. Capitão América que é o que, ai, gente, precisa explicar? Precisa, porque eu estou explicando tudo, né? É um super soldado, ele tem as habilidades humanas no máximo, era um jovenzinho, fraquinho, que aí foi experimentado com esse soro e ficou fetão e hoje em dia é tipo um dos maiores líderes, não é o maior para mim, mas é um dos maiores líderes da Marvel e basicamente combatente corpo a corpo e que usa esse escudo de liga de Vibranium. Carnificina é um dos simbiontes que nasceu do Venom, que é o outro simbionte. Não sei se ele está nessa pool, então não vou falar muito disso. Que é um que se ligou a um assassino serial e por causa disso ele virou um Venom sem limites e virou um dos grandes vilões do Homem-Aranha por causa disso, porque ele tá afim de matar a galera e beleza, e é isso que ele quer. Não quer nem dominar o mundo, ele só quer matar a galera. Cosmo não era muito importante, é um cachorro que foi pro Nowhere e por causa disso ele foi Nowhere em português lugar nenhum. E por causa disso ele ganhou poderes psíquicos, ninguém também ligava muito para ele, até que ele apareceu no filme Os Guardiões da Galáxia, como uma cachorra, inclusive, muito fofinha, mas é um cachorrinho telepático, basicamente. Deathlock. Deathlock tem alguns Deathlocks, inclusive, mas eles são basicamente um androide feitos para matar, assim, é bem o conceitinho. Os Deathlocks, eu realmente não sei quem é esse, qual Deathlock é esse. Eu podia chutar, mas eu não vou ter certeza. E até porque o que eu mais conheço é a Deathlocket, que é uma menininha, então, e que não tem carta, eu acho. Mas eles são basicamente robôs, os Robocops do universo Marvel. O Dinossauro Demônio. O Dinossauro Demônio é um personagem super antigo que, que é um dinossauro e ele tinha o seu amiguinho, que era um macaquinho lá da Terra. Não, eles não são da Terra Selvagem, mas. Ah, mas ele é antigo, criação de Jack Kirby e tal, teve bastante coisa lá. E recentemente, atualmente, ele é o dinossauro coleguinha parceiro da garota da Lua, que é a Lunella, e logo logo ela deve aparecer. E, bom, basicamente ele é um dinossauro, é isso. Doutor Estranho. Doutor Estranho também é um outro que meio que todo mundo já deve saber quem é, que é o feiticeiro supremo da Terra. Ele é um mago e, portanto, ele faz tudo o que precisa. Ele tem magia para todas as situações. O pessoal de filme, em geral, reconhece por fazer foetais. O pessoal dos quadrinhos, em geral, reconhece por fazer as faixas carmesim de Sitorak,
os raios de Baltac, ele tem umas magiazinhas comuns, mas sempre tem uma magia nova e invento que ele precisa fazer. Ele era um. Stephen Strange era um cientista, era um médico, perdeu o uso das mãos, aí ele vai tentar descobrir uma cura para as mãos e descobre magia e vira. Estuda e vira o feiticeiro supremo da Terra. Dominó. Dominó era um personagem, é um mutante. Ela tem poderes de sorte. Basicamente, ela tem sorte e é isso. Ela é uma mercenária, uma das mais competentes, até por causa do. Além dela ser muito boa, os poderes dela ajudam horrores a tudo que ela fazer dar certo. Ela também ficou bem mais conhecida com o segundo filme do Deadpool, que ela foi interpretada pela Zazie Beetz, maravilhosa. E é meio que isso. Ela tem aparecido bastante na X-Force, em geral sempre chamam ela para as X-Force da vida, porque ela é desses assassino, mercenário, vamos matar todo mundo. Electra. Electra, outra assassina, mercenária, vamos matar todo mundo. Só que dessa vez ela é uma ninja assassina mercenária, que ela foi, às vezes ainda é, às vezes não, o interesse amoroso do Demolidor. E de muito tempo eles treinaram, se separaram, ela foi assassinada na frente dele, outro spoiler de 40 anos atrás. Voltou à vida várias vezes, mas ela é conhecida como uma das assassinas mais assustadoras e competentes do universo da Marvel. Inclusive, chegou um tempo que ela foi a Demolidora, enquanto o Matt estava sem poder assumir a função, né? A Electra, eu gosto bastante dela. Tem bastante coisa solo dela até. E, em geral é nessa vibe de assassina, ninja. Essa fase do Demolidor e dos Dask que ela fica foi bem legalzinha, eu gostei. Apesar de que tem gente que não gosta, mas hoje em dia todo mundo tem gente que não gosta de nada, né? Encantor. Ela é uma maga asgardiana que ela é apaixonada pelo Thor e basicamente todos os plots dela ela vai ser uma femme fatale, vai seduzir todo mundo com sua magia, porque nenhum homem pode resistir a Encantor. Mas é uma deusa asgardiana, uma vilã, estoque vilã do Thor, assim. Forge, outro mutante. O poder dele é construir qualquer coisa tecnológica. Ele faz isso intuitivamente, ele não precisa fazer planos e tal, não. Ele constrói as coisas que ele quer e faz o que quiser com essas coisas, mas ao custo de tempo, em geral. Outra coisa legal é que ele é nativo americano, tem algumas histórias. Agora ele tá aparecendo. Ele apareceu por 2 segundos. No X-Men 97, vamos ver o que vai rolar. O pessoal que já lê já tem alguma noção e provavelmente vai ser bem bom. Groot, outro Guardião da Galáxia, apesar de que esse é o primeiro, né? A outro foi a Cosmo, que não conta muito. Groot, um Guardião da Galáxia, é uma árvore ET que é grandona e tipo, todo mundo conhece Groot, todo mundo ama o Groot. Mas ele, por mais que a maioria das aparições dele. A maioria das aparições não, ele é mais conhecido pelos filmes. Mas ele aparece nos Guardiões há bastante tempo e tem muitas aparições. Especialmente com o Rocket. Heimdall. Ele é o ex-cuidador da Ponte do Arco-Íris. E ele é o ex porque aconteceram coisas nos quadrinhos, não são spoilers de 40 anos, são de menos, então não vou falar muito. Mas o negócio dele é que ele cuidava da ponte para teleportar os Asgardianos para onde precisava. Hulkbuster nem é personagem, né, gente? Ele é só uma armadura do Tony Stark que é para parar um Hulk. É só para isso que isso serve. Punho de Ferro. Punho de Ferro é um herói com seus problemas, que teve uma série que ninguém gostou, mas o Punho de Ferro é o Danny Rand, ele é um herdeiro de uma empresa gigantesca, ele e os pais vão
sofre um acidente de avião, talvez não tenha sido tão acidente assim, mas isso cai no meio de uma montanha nevada e ele se vê numa cidade mística de Kunlun, onde ele aprende Kung Fu e se torna o Punho de Ferro, virando o maior herói desse lugar místico. E aí ele volta para o mundo comum e, sei lá, e vive em Nova York combatendo crime de rua com seu grande amigo Luke Cage. Klaw é um vilão do, do Pantera, principalmente, com poderes sônicos. Ele é um vilão muito importante do Pantera, mas ninguém leva esse personagem a sério. É muito esquisito isso. Ele tem os poderes sônicos, quer Vibranium, porque todos 80% dos inimigos do Pantera querem Vibranium. E essa coisa de meio explorador aí. Korg. Korg, existe o Korg dos filmes e o Korg dos quadrinhos, que não são muito a mesma coisa. O Korg dos quadrinhos, que é o que eu vou falar mais, ele participou do grupo do Hulk, em World War Hulk, que veio atacar a Terra. E é um dos principais desse grupo aí. Mas ele tem um pouquinho de desenvolvimento, mas ele nunca deixa de ser um coadjuvante. Kraven. Kraven é um dos grandes vilões do Homem-Aranha, um caçador que vê o Homem-Aranha como a maior caça possível e quer acabar com isso. Do Kraven, ele é muito conhecido por ser o vilão de uma das maiores histórias do Homem-Aranha, que é a Última Caçada de Kraven, mas até hoje existem coisas de Kraven em atividade, porque, né, a Última Caçada foi faz muito tempo, mas quadrinhos. Lady Sif. Lady Sif é uma outra personagem asgardiana que hoje em dia ela que tomou o lugar do Heimdall, como ela cuida da ponte Arco-Íris, e às vezes ela oscila muito essa personagem, ela às vezes ela é uma action lady de Asgard, às vezes ela é só o interesse do Thor em Asgard para ele ficar dividido entre Asgard e a Terra, coisas assim. Em geral, eu gosto das histórias dela que ela não está com o Thor, que o Thor não aparece. É, dá mais. Aí ela tem algum personagem além de ser, tipo, só essa ferramenta para ele. Mas é uma deusa asgardiana, poderes de asgardiano porradeiro, e, e é isso. Agora ela tem o controle da ponte Esmeralda, ponte arco-íris. Lagarto. O vilão do Homem-Aranha também, que é o Dr. Kurt Connors, descobre uma fórmula para tentar crescer o braço que ele perdeu e se transforma no lagarto, às vezes incontrolável, só um monstro que pensa como um lagarto e tem essas. Nossa, tem algumas histórias bem tensas, assim, de tipo, nossa, ele tem esse cérebro animal. Mas ele é legal, ele tem essa divisão entre essa coisa de um médico e o monstro dele. Eu gosto. E que normalmente é um vilão que o Homem-Aranha sabe que o Kurt Connors não quer fazer nada de mal, mas o lagarto toma conta. E ele tem poderes de. Na mesma vibe de Homem-Aranha. Ele é um lagartão que tem poderes de lagarto e se regenera. Tem garra, forte, rabão, essas coisas. Mantis. Ah, gente, quem viu o filme não tem ideia da bagunça que é essa personagem. Porque, ai, gente, a Mantis é uma que eu queria pular. Mas as histórias dela principalmente estão entre os Guardiões da Galáxia, entre essa. Não os Guardiões da Galáxia, mas o universo cósmico. Atualmente eles são centrados no Guardiões da Galáxia, mas antigamente não. Ela tem todo um rolê que ela é a Madonna cósmica e ia dar luz para um Messias interplanetário. E Mantis é um personagem muito complicado. E com muitos poderes aleatórios. Ela tem a empatia dela, ela é super kung fu, ela luta, é uma super lutadora corpo a corpo,
ela cura, ela mexe com fogo, ela faz muitas coisas e ela tem muitas histórias bizarras. Às vezes eu recomendo dar uma olhadinha mais profunda, porque a Mantis é um personagem difícil de falar num tempinho assim como eu tô tentando fazer. Senhor Sinistro, um dos vilões dos X-Men, que ele é fascinado e quer entender genética mutante, é um cara do século XIX, eu acho, e, e que tenta e que faz experiências genéticas. Fez nele mesmo, então ele é meio que imortal e não envelhece. Agora tiveram muitos desenvolvimentos no Senhor Sinistro recentemente, mas eu não vou falar disso porque spoilers, spoilers, spoilers. Mas nos anos 90 ele sempre era aquele vilão mastermind que tá controlando tudo para pegar o Ciclope, especialmente tem algum uma fascinação pelos irmãos Summers. E atualmente ele tá bem um personagem meio legal. De vilão, às vezes não tão vilão, mas em geral muito vilão. De Krakoa dos X-Men. E o que ele mais faz é clones. Ele gosta de fazer clones dos outros, dele mesmo, e causar com isso. Moon Girl, a garota da lua, que eu comentei no Dinossauro Demônio. É uma menininha super gênia, diz na revista dela que ela pode ser até mais inteligente que o Reed Richards, que até então é tipo o cara mais inteligente da Marvel. E ela conhece o dinossauro demônio e eles começam a lutar contra o crime juntos. Ela faz as engenhocas dela, mas ela tem um dinossauro gigante que resolve às vezes os problemas que ela não consegue resolver. Além disso, ela também é uma inumana, mas ninguém liga muito pra isso, ninguém liga muito pra inumano, né? O Morpho. O Morpho é um personagem que foi criado no desenho dos X-Men, se eu não me engano, na Animated Series. E ele conquistou as pessoas, na verdade, numa revista que nem era X-Men, era no Exilados. Que ele teve essa versão que a gente está vendo aí. Que eles. E na Era do Apocalipse um pouco, mas no Exilados ele aparece bastante. Ele é um dos protagonistas. E o poder dele é de se transformar no que ele quiser. Aparentemente no desenho ele tem essa coisa de ter os poderes físicos de quem ele se transforma, mas no normal ele só se transforma, se eu me lembro bem. Faz muitos e muitos anos que eu não leio Exilados, mas. E aí E ele era meio que alívio cômico, personagem divertido, se transformando em coisas bizarras. Mas era bem. Eu gostava bastante dele. Homem Múltiplo, Jamie Madrox. Ele foi de uma leva, acho que chegou nos fim dos anos 80, no começo dos anos 90, deve ser por aí, do X Factor e tal, que ele começou como vilão, inclusive, e o poder dele é se multiplicar. Quando ele toma alguma. Ele sente uma força concussiva, ele pode soltar uma cópia. O que no começo era usado do jeito mais básico, mas aí mais para frente ele foi aprimorando, e aí ele começou a descobrir que ele pode aprender o que as outras cópias aprendem, e criou a X Factor Investigações, que foi acho que a grande história do Jamie. E é meio que isso. E hoje em dia ele ainda segue a linha que ele seguia na X Factor Investigações. Namor, o príncipe submarino. Ele é esse título. Ele é um personagem que ele é mutante também, mas ele não está muito afiliado aos X-Men. Às vezes ele está lá, mas ele não costuma ser afiliado aos X-Men. Ele é um dos personagens mais antigos do que meio que a própria Marvel, quando era conhecida como Marvel. Ele era da editora anterior, assim. E, e é meio que isso. Ele é o rei dos mares, super forte, voa, tem as asinhas no pé para ele voar. No mar ele é mais forte que todo mundo, basicamente.
e rei de Atlântida, em geral. Sempre, normalmente as histórias dele envolvem ameaças ao, ao estado dele, ou ele também é bem relacionado com os invasores, que são aqueles personagens antigões que são conhecidos por lutar na Segunda Guerra Mundial e coisa assim. Nova. Esse acho que é o Richard. Tem vários novas também, porque Nova, na real, é uma organização, é uma corporação lá, onde eles têm, tipo, é uma polícia intergaláctica, que é legalmente distinta das outras polícias intergalácticas nos quadrinhos por aí, né? Mas ele é conhecido por ser o foguete humano. Ele solta poderzinho, ele faz muitas coisas, mas o conhecido dele é que ele voa muito rápido e quase que imparável, mas não é imparável porque esse é o Juggernaut. Massacre. Massacre é o vilão dos anos 90, mais anos 90 que existe. Ele é basicamente uma fusão do Magneto e o Xavier que ia acabar com tudo. E não tem muito mais do que isso para falar dele. Eu não vou falar de heróis renascem. Professor Xavier, o fundador dos X-Men, ele tem poderes psíquicos, que é um dos melhores psíquicos da Terra, apesar de não ser tão forte quanto, por exemplo, a Jean Grey, ele tem, ele tem muito mais habilidade a manejar os poderes, e ele é o criador dos X-Men, a maioria das pessoas conhecem ele por isso, e o que eu sempre falo para todo mundo que está começando é: não confiem no Professor X, ele não é uma boa pessoa. Rocket Raccoon, em português Rock Raccoon. Ele é um experimento, não sei se eu quero falar muito disso, porque tem as histórias dele e é basicamente explicando o que ele é. Mas muita gente já viu no filme também, né? Ele é um dos Guardiões da Galáxia em geral, mercenário, gosta de arma, amiguinho do Groot, e não tem muito além disso para falar. Isso não tem muito além disso, aliás, todos eles têm muito além disso para falar. Mas eu tô tentando ser curto e não gastar tanto tempo nos personagens, porque senão eu vou ficar aqui para sempre. Como, por exemplo, na Feiticeira Escarlate, que é uma personagem que já foi vilã e depois virou super-heroína. Ela começou na Irmandade dos Mutantes e, eventualmente, ela teve sua redenção com os Vingadores. Ela era conhecida como filha do Magneto, mas deram retcon, e aí falaram: ah, mas ela era filha do Magneto, o Magneto tratou como filha, então é filha. Aí, hoje em dia, ela não é filha de sangue do Magneto, mas ela é filha do Magneto porque ele tratou ela como filha. Ela tem seu irmão, né, que deve aparecer mais tarde. É uma bruxa do caos, com muitas ligações do caos, muito, muito forte. E, em geral, os feitiços dela têm efeitos aleatórios, meio maluquinhos, porque é caos. E o poder dela é todo vindo do caos. Ainda tem algumas dúvidas se o poder dela tem a ver com a mutação, se ela nem é mutante, se ela nunca foi, nunca teve poder intrínseco a ela, ou se ela é só um vessel, ela é só um receptáculo do caos. Ela é complicadinha também, mas é bem legal. Teve uma série mais antiguinha dela que foi divertida, solo, e teve uma outra mais recente que estava bem legal enquanto eu lia. Recomendo super ler para quem se interessa, e eu sei que bastante gente gosta muito dela por causa dos filmes. Mulher-Aranha, a Jessica, ela voa, ela é uma espiã, né, na real. Ela começou como agente dupla, agente tripla, agente quádrupla com a Hydra, e, e ela foi experimentada e tem meio que uns poderes de aranha, só que não os do Homem-Aranha. Ela voa, ela solta feromônios, tem uma rajada de veneno dela também, super forte e tal. Eu acho que ela foi mais. Ficou mais relevante numa época que ela teve uma revista em que ela estava grávida, que foi muito legal. E aí ela teve um. Conseguiram, depois da fase
de espiã, porque também tivemos muitas outras espiãs depois, conseguiram dar um nicho para ela, que era ela uma super-heroína que teve um filho. E foi muito legal, recomendo. Garota Esquilo, meu amor, eu amo esse personagem. Ela é uma garota que tem os poderes de um esquilo. É que nem a ideia do Homem-Aranha. A força, agilidade proporcionais de um esquilo. Ela tem uns negocinhos de afiados no pulso que são muito estranhos e ela esquece. Ela fala com os esquilos em geral são amigáveis com ela. E se tem alguma coisa que eu recomendo ler é a revista dela, porque é incrível. Que ela é uma estudante de ciências da computação e é super-heroína no meio tempo. E em geral ela tenta resolver os problemas não, sem sair na porrada com todo mundo. Ela tenta resolver mesmo. Tenta reabilitar as pessoas. E Dorin, gente, perfeita, vocês têm que ver. Maravilhosa. O Fortão, o Guido é o nome dele. Ele é outro personagem bastante relacionado com o X-Factor, um dos mutantes, e é um dos mais secundários do X-Factor. Ele não ganha muitas histórias, tadinho. O poder dele é ele vai ficando forte enquanto ele absorve meio que a porrada dos outros. Aí vai apanhar, quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. O espadachim, acho que é espadachim que ficou, mestre da espada, não sei, não lembro. Ele é um personagem bem mais recente que, ai meu Deus, ele teve muitas mudanças. Mas inicialmente ele era o protetor dessa espada, que é uma espada mística e repassada em geração a geração, descoberta pelo arqueólogo. É tipo um tesouro imemorial que ele pega, fica com ele eventualmente. Mas mais para frente ele vira outras coisas e fica bem legal. Ele já era legal como Sword Master, mas as mudanças são muito interessantes que acontecem com ele. O Ato, o Vigia, também é outro que já apareceu bastante no What If, na real, nas coisas do MCU. Mas ele é isso, ele é um alienígena de uma espécie que vigia, que só assiste as coisas e cataloga e só olha, não pode. O grande negócio dele é que ele não pode interferir em nada, apesar de ele ser super, ultra, mega poderoso, cósmico e apelão. Mas ele sempre dá uma. Bota o dedinho lá porque não aguenta. Esse daí é o vigia mais incompetente, eu acho. Rainha Branca, Emma Frost, perfeita também. Outra X-Men, inicialmente uma vilã dos X-Men. Ela era do Clube do Inferno e, eventualmente, depois de um genocídio, literalmente, ela vai para os X-Men porque ela é a única sobrevivente de Genosha, que era o país dos mutantes. E aí, ela basicamente se torna uma X-Men. Ela consegue sobreviver quando ela tem a mutação secundária dela, que ela vira diamante, mas o poder principal dela, do passado e até hoje, é que ela é uma das telepatas mais fortes a ponto de conseguir competir com Xavier. E fora isso, ela é ridiculamente rica e faz questão que todo mundo saiba e que e, e ela é tipo a socialite mutante, basicamente. Wolverine precisa? Não precisa, mas eu vou, né? Wolverine é outro que começou meio que como vilão numa revista do Hulk, mas aí ele já foi chamado para aquela segunda grande formação dos X-Men, né? Que é o da Uncanny X-Men, a Giant Size. Ele é um mutante canadense com poder dessas garras de osso. Isso não é osso, mas os poderes dele são garras de osso e o fator de cura. Eventualmente, uma organização muito louca começa a experimentar com ele também e transforma as garras e o resto dos ossos dele em adamantium, que é um metal inquebrável, o metal mais forte conhecido e tecnicamente inquebrável.
E ele é isso, ele é um muito louco que mata as pessoas, assassina e todo mundo gosta dele porque ele é Ed, mas às vezes ele é legal e ele gosta de pegar as criancinhas para mentorar, e aí ele fica amigo da Jubileu, da Kitty Pryde, coisas assim, ama a Jean, e tem muitas coisas do Wolverine, mas em geral ele é muito usado como um action hero dos X-Men. O Yondo. O Yondo, ele é complicado porque filme e quadrinhos são bem diferentes. Mas o principal dele, ele também é um personagem bem secundáriozinho, e o mais conhecido dele é a flechinha que ele controla no filme assobiando, no quadrinho meio que não tem como fazer um assobio assim, mas ele é um mercenário, basicamente. E com isso acabamos a primeira pool do Marvel Snap. E já deu bastante, né, gente? Se tudo der certo, depois eu vou fazer um vídeo para segunda e aí vamos ver como são as outras, porque aí eu já me perdi. Espero que tenham gostado. Se quiserem, continue, só falar aí. E espero que tenham aprendido e se interessado por alguns personagens para gostar e ler sobre eles, porque para mim isso que é importante. Vocês descobrirem essas histórias que vocês nunca viram de uns personagens que vocês olham e falam: Nossa, ele é legal, o que será que isso faz? Bom, eu sou o Shui